Bom, pronto. Bom dia de novo, pessoal. Olha só, a gente vai começar a aula corrigindo os exercícios que eu passei há 2 semanas atrás, certo? Porque semana passada a gente não teve aula por causa do feriado, então a gente vai começar corrigindo os exercícios que eu passei na semana retrasada, que são esses que eu mandei aí no chat, tá? É a página 168, exercícios 19 e 20. Páginas 169 e 170, os exercícios 7, 8, 9 e o 10. E páginas 173, exercícios 10 e 11. Bom, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês fizeram os exercícios? E eu tenho recebido muito pouca foto, viu, pessoal, dos exercícios feitos por vocês. Então, vamos começar a mandar aí, porque isso vale ponto. E os pontos de atividades e tudo mais, eu distribuo com base nas fotos dos exercícios que vocês mandam. Então, vamos lá, pessoal. Ninguém me respondeu aí. Vocês fizeram os exercícios? Só 2 pessoas, pessoal. Vamos, é para me responder todo mundo. E aí, agora eu quero saber de vocês. Por que vocês não fizeram os exercícios? Alguém da turma fez os exercícios que eu passei na última aula, pessoal? Eles tiveram 2 semanas para fazer esses exercícios. Isso, Dayane, do roteiro 23. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou deixar para corrigir esses exercícios amanhã, ok? Então, vou corrigir amanhã. Eu quero fotos no meu e-mail hoje ainda, ok? Desses exercícios todos corrigidos. Porque, pessoal, isso vale ponto. No meu e-mail, não, gente. No e-mail da turma de vocês, tá? Lá naquele e-mail que vocês sempre mandam as atividades, ok? Então, ó, é para fazer e me mandar foto ainda hoje dessas atividades, tá? Porque eu vou corrigir amanhã. Os seus eu tenho recebido sim, Dayan, pode ficar tranquilo, tá? Bom, pessoal, a minha tela está apresentando para vocês direito. Não, ainda não, né? Assim que minha tela apresentar, tá aparecendo para vocês a tela direitinho apresentada? Apresentou, professora. Ah, então tá bom. Vamos começar. Olha só, pessoal, na aula. Vocês já pegaram o volume 4 da apostila de vocês? Eu já. Eu ainda não, professora, porque eu não tive como ir lá. Meu pai, ele não estava em casa. Mas eu vou pegar essa semana agora, né?
Mas tem como Então, entrar olha pelo só, meu pessoal. Bernoulli também, né? É isso que eu vou falar agora. Olha só, pessoal. Para quem ainda não pegou a apostila lá na escola, tá? Ela tá liberada, acho que desde antes do feriado. Já nem lembro mais que dia que eles liberaram. Mas ela já tá disponível lá na escola para quem ainda não pegou. E para quem ainda não pegou, é só vocês acessarem ela pelo meu Bernoulli, tá? Então não é desculpa para vocês não acompanharem a matéria e para vocês não fazerem os exercícios. O exercício da aula de hoje, especificamente, pessoal, é um Google Forms. Ok? É isso. No meu tem. A mim tá disponível o volume 4. Tem certeza que para vocês não tá disponível a apostila 4? Porque para mim tá disponível. Mas de qualquer forma é só vocês buscarem, tá? Porque olha só, a aula de hoje, o exercício da aula de hoje, é um Google Forms que eu preparei, tá? E o link tá para vocês lá na unidade de aprendizagem. Então, para amanhã vocês têm o Google Forms para fazer. Na verdade, ele tá com data até segunda-feira. Então, vocês têm até segunda-feira para fazer, tá? E calma. E para os exercícios da aula de amanhã, vocês têm aí até semana que vem para pegar, fazer e me mandar as fotos, tá bom? Qualquer coisa, eu tiro um print das páginas do Bernoulli e posto para vocês, tá bom? Aí a gente dá um jeitinho. Vamos lá, pessoal. Olha só. Hoje a gente vai começar, então, a falar sobre o volume 4. O volume 4, pessoal, vai falar sobre movimento ondulatório e as ondas sonoras e eletromagnéticas. É um conteúdo que, a quem estava na escola no passado, a gente estudou ele no ano passado, ok? Então, quem já estava na escola no passado aí vai lembrar que a gente já viu esse conteúdo, ok? E aí, esse ano a gente vai ver de novo, tá? Para quem não viu ou para quem se lembra, não tem problema, a gente vai ver de novo todos os detalhes bonitinhos e vai aprofundar em algumas coisas que a gente não aprofundou no passado, tá ok? Olha só, pessoal, a apostila, como vocês ainda não estão com a apostila, eu vou ler esse textozinho aqui para vocês, que está aqui no comecinho da apostila, tá? Porque é sempre uma boa introdução a gente ler esse textozinho aqui antes de começar o capítulo novo. Então, ó, quando imaginamos uma onda, provavelmente a primeira imagem que nos vem à cabeça são as ondas do mar, ou as ondas geradas por uma perturbação nas águas de um rio, lagoa ou piscina. Mas, na verdade, existe uma infinidade de outros exemplos de ondas, como a luz e o som. O movimento oscilatório que ocorre tanto no espaço quanto no tempo é parte fundamental do que conhecemos como onda. Toda oscilação é gerada por uma fonte que vibra. Essa vibração pode ocorrer em diversas formas. Pode ser as cordas vocais vibrando para produzir a nossa voz, o ar dentro de uma flauta vibrando para produzir as notas do instrumento, ou até os elétrons de um átomo vibrando para produzir luz e as outras ondas eletromagnéticas que conhecemos. Enfim, as ondas estão presentes em toda parte e de muitas maneiras diferentes. Que tal saber um pouco mais sobre elas? Então, olha só, pessoal, essa questão do movimento ondulatório, ela está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, ok? Então, assim, muitas coisas do nosso dia a dia que a gente utiliza com muita frequência são propagadas, se movimentam ali no meio através de ondas, ok? Então, quando a gente fala, a nossa voz se propaga pelo ar através de ondas. A gente acessa a internet por meio de sinal Wi-Fi. Isso também são ondas. A luz se propagando também é um exemplo de onda.
Então, isso está presente no nosso dia a dia muito mais do que a gente costuma imaginar, do que a gente costuma perceber, tá bom? Mas, então, vamos lá. Afinal de contas, o que é uma onda, né? A gente tem aqui diversos exemplos, né, de situações em que a gente tem a presença de ondas. Você vive diariamente com as ondas. Quando toca uma corda de violão, ao lançar uma pedra na superfície da água, ou escutar o que é emitido por um equipamento de som. Esses são apenas alguns poucos exemplos de um fenômeno físico que é constante entre nós. Olha só, na medicina, a gente tem diversas aplicações para ondas, né? Quando a gente faz um ultrassom aqui, por exemplo, para poder perceber, para poder descobrir, né? Para ver como é que está o bebê quando a mulher está grávida. Raio-X também é feito através de ondas. A gente tem aqui, ó, as ondas do mar, que a gente vai ver que ela, não, fisicamente, ela não pode realmente ser considerada uma onda. As cordas do violão, quando elas vibram para a gente pra se tocar o violão também. O raio e uma partícula, uma gota de água ou uma pedra que cai aqui sobre uma superfície da água. Ó, isso é necessário estudar um pouco mais sobre o que é uma onda e como ela se comporta. Para começar, pense em uma corda com uma de suas pontas esticada por uma pessoa e a outra fixada na parede. Pessoal, travou para mais alguém ou só para o Pedro? Para mim também, professora. Vamos lá. Deixa eu desligar a minha câmera, porque talvez isso melhore. Bom, pessoal, voltou, tá tranquilo agora? Ou ainda tá travado? Pra mim tá normal. Pra mim não trava hora nenhuma. Agora tá normal, tipo, tem uns bugzinhos, mas tipo, tá dando pra entender. Tem vezes que a voz... Pra mim tá normal também. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar tirar o fone. Pra ver se melhora, tá? Vou desligar o fone aqui para ver se melhora. Pode ser também a conexão do fone. Agora tá ótimo, professora. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Porque como... não, então tá bom. Vamos ver se agora melhora aí a questão da voz, tá? Então tá. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó. Para começar, pense em uma corda com uma de suas pontas esticadas por uma pessoa e a outra fixada na parede. Se a pessoa deslocar a sua mão para cima e para baixo, irá gerar
uma modificação na corda conhecida como pulso de onda, que irá se propagar ao longo da corda. Afastando de sua mão, a propagação desse pulso ao longo da corda se chama... Então, deixa eu trocar o compartilhamento aqui para mostrar para vocês a simulação. Quando der o compartilhamento aí aparecer para vocês, vocês me avisam pelo chat, por favor, tá bom? Tá, então olha só. O que é esse pulso que a gente está falando ali? Então, ó, é simplesmente esse momento de a gente fazer isso daqui e causar essa perturbação na minha corda, ok? Então, isso é um pulso de onda. É sempre que eu causo uma perturbação no meio em que eu estou trabalhando ali. Nesse caso aqui, olha só, o meu meio é a corda com essas bases. Então, quando eu causo aqui uma perturbação nesse meio, eu gero uma oscilação, eu gero um pulso de onda nessa corda, ok? Então, isso que é uma onda. Esse pulso de onda que ele está falando aqui. É importante destacar que a propagação do pulso de onda ocorre sem o deslocamento longitudinal dos pedaços que constituem a corda. O que acontece é o deslocamento sucessivo para cima e para baixo de cada ponto da corda, gerando assim uma propagação do movimento que foi gerado pela mão. Então, olha só, o que ele está falando ali? Quando a gente faz esse movimento aqui, olha só, o que se movimenta é essa energia que eu estou transferindo para minha corda. Se a gente observar as bolinhas verdes aqui, olha só, quando a onda passa por ela, ela vai fazer esse movimento de subida e de descida, mas ela vai permanecer no mesmo lugar, ok? Ela não se propaga junto com a minha onda. E isso daí vem... com isso, a gente tem a principal definição de uma onda. Que uma onda, pessoal, então, vai ser o seguinte: é uma perturbação que se propaga pelo meio, transportando energia sem transportar matéria, ok? Então, olha só, se eu coloco aqui, de novo, esse pulso, o que vai acontecer? A energia que eu transferi para a corda, ao fazer aqui, ó, esse movimento de subida e descida, essa energia se propaga, ok? Porém, a corda em si, ela permanece sempre na mesma ação. Eu não tenho um movimento ali da matéria. Eu tenho apenas um movimento de energia, apenas um transporte de energia. Esse daí é o Diniz, professora. Ah, vocês sabem muito bem que vai entrar com o nome de vocês. Um nome que daquele, eu achei que era alguém tentando invadir a nossa live. Aham. Fala pra ele aqui. Fala para trocar ele aí e entrar com o nome direito. Obrigada por me avisar. Então, vamos lá, pessoal. Tranquilo até aqui? O que é essa propagação do Professora, pulso? Oi. é porque, tipo, eu acho que quando você altera o nome da sua conta, você tem que esperar um dia pra, tipo, alterar mesmo. Então, talvez ele não consiga alterar agora. Aí, ó. Agora sim. É Deu outra certo. conta Mas dele. obrigada, Ana. Ah. A gente já teve tanto problema com pessoas invadindo as lives, pessoal, que quando aparece um nome muito estranho,
eu não aceito. Quando é um nome, assim, mais ou menos, eu até aceito, porque pode ser que vocês estejam entrando com conta de pai, mãe, mas aquele nome estava muito estranho para mim aceitar. Vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, ó. É importante destacar que a propagação do pulso de onda ocorre sem o deslocamento longitudinal dos pedaços que constituem a corda. O que acontece é o deslocamento sucessivo para cima e para baixo de cada ponto da corda, gerando assim uma propagação do movimento que foi gerado pela mão. As setas verticais da figura 2 indicam a velocidade de cada ponto da corda. No ponto mais alto, isso é, a crista do pulso que se desloca ao longo da corda, a velocidade é indicada pelas setas horizontais que representam o sentido de propagação do pulso. Bom, Diniz, para mim só tinha aparecido um nome muito estranho, não tinha aparecido nada escrito Gabriel Diniz no final. Pois é, Diniz. Então, quando você for entrar para as aulas, entre com uma que vai aparecer o seu nome, ok? Então, vamos lá, pessoal. Isso é o que a gente estava falando ali, né? Então, olha só. Quando eu faço uma propagação aqui, a minha energia vai se propagar ao longo da corda, ok? De forma que eu vou ter um deslocamento vertical ali, né? Da minha corda, porém, eu não tenho um deslocamento longitudinal, ou seja, eu não tenho um deslocamento horizontal da minha corda. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tá. Então, ó, observe que os trechos da corda em movimento possuem um lado, num dado instante, energia cinética e energia potencial, que foram fornecidas pela fonte de onda, que é, nesse caso, a mão da pessoa que está à extremidade da corda. A onda serviu para transmitir energia aos pontos da corda, e a corda serviu apenas como meio material através do qual a energia foi transmitida. Essa é a principal característica física da onda. Então, ó, aqui a gente tem a definição de onda, né? Em uma onda, a propagação de energia de um ponto a outro do espaço sem o transporte de matéria. Então, a definição de onda vai ser essa. E quando a gente fala aqui sobre a energia transportada por uma onda, o que acontece é o quê? Olha só, eu tenho energia potencial porque eu tenho a minha corda sendo esticada e sofrendo esse movimento de subida ali. Então, eu tenho energia potencial nesse ponto mais alto da minha corda. E eu tenho energia cinética nos outros pontos da corda, porque eles estão sofrendo esse movimento de subida e descida. Essa parte daqui, ó, da minha onda, ela vai ter velocidade aqui para baixo. Isso por quê, pessoal? Esse ponto da corda aqui, ele vai começar a descer. Então, eu tenho esse movimento de descida desse ponto. E esses pontos aqui, eu tenho uma velocidade que é para cima, já que eles estão começando esse movimento de subida. Ok? Então, a gente tem energia potencial e energia cinética na corda por causa desse movimento das partículas verticais aí da minha corda. Bom, então, tranquilo o que é uma onda, a definição de onda e essa primeira parte aí? Conseguiram entender? Alguém ficou com alguma dúvida? Ok, então vamos continuar. Agora, pessoal, como a gente já entendeu o que é uma onda, a gente vai começar a entender as classificações dessa onda. A gente vai classificar as ondas quanto a natureza dessas ondas, quanto a direção de propagação dessa onda
e a direção de vibração dessa onda, ok? Então, vamos começar classificando as ondas aqui quanto à natureza. Então, ó, as ondas podem ser classificadas de diversas formas. Assim, se for levado em consideração a natureza da onda, a gente tem ondas que são ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, ok? As ondas mecânicas, como as ondas em uma corda, em uma mola ou as ondas sonoras, transmitem energia mediante perturbação do meio, associadas às suas propriedades elásticas. Então, a principal característica que a gente tem de uma onda mecânica é que ela se propaga através das vibrações do meio em que ela está. Então, quando a gente fala, se a gente colocar a mão na garganta aqui, ó, e falar alguma coisa, a gente consegue perceber o quê? Que a nossa garganta, ela está vibrando. Então, essa vibração aqui, quando a gente fala, é transmitida para o meio, ou seja, para o ar que está dentro da nossa garganta, e através desse ar que as ondas sonoras se propagam. Ok? Então, já as ondas eletromagnéticas, que é o caso da luz visível, das ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e etc., a energia é transmitida, inclusive, no vácuo. Isso por quê, pessoal? As ondas mecânicas, elas se propagam ali através da vibração do meio. As ondas eletromagnéticas, elas produzem um campo em torno delas, que a gente chama de campo eletromagnético, e elas utilizam desse campo que elas geram em torno delas para se propagar. Isso faz com que essas ondas eletromagnéticas, elas não necessitem de um meio material para se propagar, ok? Então, vamos prestar bastante atenção nisso. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Enquanto as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar tanto no vácuo como em meios materiais. Por que eu estou falando para vocês prestarem bastante atenção nisso? Um erro que foi muito comum nas provas do ano passado é vocês falarem que uma onda mecânica se propaga, precisa de um meio para se propagar, ok? Que é diferente de a gente falar que as ondas mecânicas precisam de um meio material. Porque, afinal de contas, o vácuo também é um meio de propagação para as ondas eletromagnéticas. Ele só não é um meio material. Então, cuidado com isso daí, ok? É um detalhezinho pequeno? É, mas é um detalhe que faz vocês perderem pontos aí por causa de besteira, tá bom? E aí, continuando, então, as ondas mecânicas necessitam de um suporte material para se propagarem. A onda na corda precisa da corda, a onda na superfície da água necessita da água e a onda sonora precisa de um meio físico, gasoso, líquido ou sólido. Por outro lado, as ondas eletromagnéticas são produzidas a partir de cargas elétricas oscilantes, cujo movimento, segundo as leis do eletromagnetismo, origina os campos elétricos e magnéticos oscilantes que podem propagar, inclusive, no vácuo. Ou seja, ao contrário das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas não requerem um meio material para sua propagação. Bom, pessoal, tranquilo aí a diferença entre ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas? Então, continuando. Só um minuto. Ó, agora a gente vai falar sobre a direção de vibração da minha corda. Então, olha só. As ondas também podem ser classificadas conforme a forma como vibram. Em uma onda na corda, por exemplo, as partículas do meio vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda. Essa onda é chamada de onda transversal. Todas as ondas eletromagnéticas são consideradas transversais. Então, olha só.
Deixa eu achar um GIF aqui que mostra para vocês isso daqui. Esse que eu quero. Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala de uma onda universal, essa onda ela vai vibrar aqui, ó, de forma perpendicular à direção de propagação. Então, ó, a direção de propagação dessa primeira onda aqui é horizontal. Porém, as partículas, os átomos que formam a minha corda ali, no caso a minha mola, elas vibram de forma vibram na vertical, ou seja, elas se propagam em uma direção e vibram em uma direção que é perpendicular à direção de propagação. Então, por isso que nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de ondas transversais. Ok? Esse primeiro tipo que a gente viu aqui, né? Que está mostrando, inclusive, aqui na figura. E aí, a gente tem exemplos de ondas transversais que são todas as ondas eletromagnéticas. Então, todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Ok? E aí, a gente tem aí as ondas numa corda. Então, quando a gente toca aqui, ó, para oscilar, a gente tem a geração de ondas aqui transversais, né? Já que ela está vibrando em uma direção e se propagando numa direção que é perpendicular. Então, a gente tem aqui exemplos de ondas transversais em cordas, todas as ondas eletromagnéticas, as ondas formadas na superfície da água. Então, essas são todos os exemplos de ondas transversais. Já em uma onda longitudinal, como a onda sonora, as partículas do meio vibram paralelamente à direção de propagação da onda. Então, olha só, esse segundo exemplo aqui, a gente está vendo o quê? Eu peguei a mesma mola que eu tinha aqui em cima, porém, em vez de fazer ela vibrar em uma direção vertical, eu faço ela vibrar em uma direção horizontal. Então, as minhas partículas do meio se propagam a minha energia se propaga na horizontal, né? Já que a gente está vendo aqui, ó, que a propagação da onda é na horizontal, e a onda, ela vibra, esse movimento de vai e vem aqui, ó, da minha mola, acontece também na horizontal. Então, aqui, nesse caso, quando a direção de propagação e de vibração é a mesma, a gente tem exemplos de ondas que são ondas longitudinais. Consideremos, por exemplo, uma mola presa em uma parede e mantida esticada sobre uma superfície horizontal lisa, como ilustrado a seguir. Então, ó, nesse caso aqui, eu vou pegar essa corda, colocar ela numa superfície e fazer ela vibrar nesse movimento de vai e vem aí, ok? Ó, se as extremidades livres da mola for movimentada periodicamente na direção perpendicular à mola, teremos a formação de uma onda transversal, que por sua vez irá propagar ao longo da mola. Se o movimento da mão for na direção da mola, teremos uma onda longitudinal e a mola apresentará regiões onde está mais comprimida, alternada com regiões onde estará mais distendida. Essas perturbações se propagarão ao longo da mola, que é o que a gente está vendo aqui no GIF, ok? E aí, pessoal, além disso, a gente tem aí a classificação da onda quanto à direção de propagação dessa onda, ok? A gente vai ter ondas que são consideradas ondas unidimensionais, ok? Que são essas ondas aqui, ó, que se propagam apenas em uma direção. Então, ó, essa onda na corda, por exemplo, aqui, ela vai se propagar em uma única dimensão, em uma única direção. A gente tem ondas que a gente chama de ondas unidimensionais. Vou fazer daqui a pouco, Pedro, que são esses exemplos de ondas aqui, certo, pessoal? Que se propagam em duas dimensões. Então, são ondas que se propagam aqui, por exemplo, na superfície da água.
Nesse caso, elas vão se propagar no plano ali que é formado pela superfície da minha água. Então, são ondas que a gente chama de ondas bidimensionais. Elas se propagam em duas direções. E, por último, a gente tem as ondas que a gente chama de ondas tridimensionais, que são essas ondas que se propagam em todas as direções, que é o exemplo, por exemplo, da luz e do som. Ok? Quando eu acendo uma luz, ela vai se propagar em todas as direções. Ela se propaga para frente, para trás, para cima, na diagonal. Então, são ondas que são ondas tridimensionais, fazendo esse processo de propagação aqui em 3 dimensões. Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre o conteúdo da aula de hoje? Vou fazer a chamada então, tá? Vou só pegar um lápis que eu esqueci. Meu estojo. Vai. Sim, Isabel. Principalmente para vocês que estavam na escola ano passado, isso daí não é nenhuma novidade, né? Mas para o pessoal que entrou aí esse ano, já fica um pouquinho para quem ainda não viu, né? Angélica. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente. Arthur. Mandou no chat. Presente. Christopher. Presente. Davi. Presente. Dayan. Presente. Eduarda Petersen. Presente. Enzo. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel Costa. Presente. Gabriel Diniz. Gabriel Lucas. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Guilherme, por que você estava tão sumido das aulas? Henrique. Presente. Isabel. Presente. Isabela. Presente. João Paulo Fonseca. João Paulo Oliveira. Julien. Presente. Caio. Lucas. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Paiva. Presente. Marina. Presente. Pedro Augusto. Presente. Pedro Tolentino. Thaís. Vitor. Presente. Vitor.
Podia. Vitória Presente. e Wendy. Presente. Bom, pessoal, é isso. Não se esqueçam de fazer o exercício da semana 20, do roteiro da semana 23 e me mandar as fotos hoje, ok? E não se esqueçam de fazer a atividade da aula de hoje, que é a atividade que tá no Google Forms, tá bom? Tá Tchau, bom. gente. Até Obrigada. amanhã. Obrigada, Pedro. Tchauzinho para vocês. Tchau. Tchau, professora. Tchau.